Se o nosso julgamento, no dia do juízo final, for feito com os mesmos pesos e medidas com os quais julgamos os demais, não teremos a menor chance de salvação. Olá, você está no canal Apostolado Restaurar e esta é a palavra do Senhor. Todos os dias temos uma mensagem nova para você. Não deixe de curtir e nos seguir. Pode também deixar seu pedido de oração nos comentários. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, tem piedade de mim, pois sou pecador. Santo Deus, Santo Poderoso, Santo Imortal, tem piedade de nós. Neste domingo, dia 6 de abril de 2025, vamos meditar o Evangelho de João, capítulo 8, versículos 1 a 11. Mas eu digo para você, ouça o Evangelho, ouça a meditação dessa palavra, que será muito edificante. Mas não deixe de ir à missa. Hoje é um dia especial, o dia do Senhor, e Jesus está te esperando na casa dele. Ele te visita sempre que você precisa, mas hoje é ele quem está à espera da sua visita. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a ti, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistiram em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um a um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho, com a mulher que estava lá, no meio do povo. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir, e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Glória a ti, ó Senhor. Glória a ti. Nesta breve passagem do Evangelho, muitas lições são ensinadas. Consigo enxergar facilmente pelo menos três. A primeira delas é: quem somos nós para julgar alguém? Todos nós somos marcados pelo pecado original. Temos uma tendência ao pecado e pecamos. E por essa tendência ao pecado, costumamos desobedecer a Cristo quando ele nos diz com todas as letras: Não julgueis para não serdes julgados. Mesmo assim, julgamos uns aos outros constantemente. Tudo que vemos os outros fazendo e nos parece errado, fazemos questão de julgar. Mesmo que tenhamos visto apenas a metade, ou mesmo que nada tenhamos visto e alguém apenas tenha nos dito. Gostamos de nos reunir em pequenas rodas e ficar comentando o que os outros fazem, e fazendo julgamentos sobre tudo e todos. Ainda que sejamos tentados a fazer isso pela nossa tendência ao pecado, deveríamos evitar, pois muitas vezes não temos uma ficha mais limpa do que aqueles a quem julgamos. Podemos até não fazer as mesmas coisas, mas talvez tenhamos coisas até mesmo piores em nossas consciências. E tentamos então encobrir isso, expondo os erros dos outros. Quando Jesus diz: Quem dentre vós não tiver pecado, que seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra, ele nos convida a fazer um exame de consciência, aquele mesmo que devemos fazer antes de ir ao confessionário. Um bom exame de consciência é algo muito poderoso, pois desperta em nós a percepção real do nosso tamanho. Percebemos ali o quanto somos pequenos diante de Deus, pois ao invés de nos fazermos dignos do seu reino, o ofendemos várias e várias vezes ao dia, pecando contra ele. Um exame de consciência profundo e sincero nos faz enxergar a razão pela qual Jesus nos diz para não julgar. Se o nosso julgamento, no dia do juízo final, for feito com os mesmos pesos e medidas com os quais julgamos os demais, não teremos a menor chance de salvação.
Que sejamos capazes de todas as vezes em que formos tentados pela vontade de julgar alguém, fazer antes esse exame de consciência. E certamente em poucos segundos desistiremos de prosseguir, como aqueles homens que largaram as pedras e foram embora. Outra lição que essa passagem nos traz é sobre o perdão de Deus e a absolvição. Jesus certamente enxergou naquela mulher o arrependimento do seu pecado. Ela se arrependeu e estava ali diante do Senhor. Cristo não a condenou. Ele podia ter aplicado a ela alguma pena, mais leve do que o apedrejamento, mas que a fizesse de alguma forma pagar pelo seu pecado. Mas para Jesus, o sincero arrependimento já é punição suficiente. A passagem não fala nada sobre ela ter demonstrado arrependimento naquele momento. Mas Jesus sabe exatamente os pecados que uma pessoa carrega. Ele sabe dos quais a pessoa se arrepende e de quais ela não se arrepende. Até mesmo o Santo Padre Pio de Petrelcina, temos ainda que fazer um vídeo sobre a história desse grande santo, ele conseguia ver os pecados de quem chegava até ele no confessionário. Se a pessoa esquecesse de confessar algum pecado ou tivesse vergonha, o padre mesmo lembrava e fazia a pessoa confessar. Se ele era capaz disso, imagine do que é capaz Jesus Cristo, próprio Verbo encarnado. Ele via o pecado e via o arrependimento. E por isso ele perdoa, ele absolve. E a única coisa que ele pede em troca nos leva à terceira lição que essa passagem ensina. Podes ir, e de agora em diante não peques mais. A única coisa que Jesus pede em troca da absolvição é que você não peque mais. Jesus ensina com isso que temos que saber diferenciar o que é o pecado e o que é o pecador. Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Ele não te dá o perdão no confessionário esperando que você saia dali e cometa o mesmo pecado novamente. Ele quer que você vá e não peque mais. É como uma mãe que tem um filho nas drogas. Ela não vai deixar de amar esse filho, ela vai fazer tudo o que puder para salvar o seu filho. Mas ela vai odiar com todas as forças a droga que está destruindo seu filho. Assim funciona com o pecado. Deus ama todos os seus filhos sabendo que são pecadores, mas ele odeia o pecado e ele quer que você abandone esse pecado. Isso que muita gente não entende. Estamos numa sociedade em que o errado está virando certo. Os valores estão sendo invertidos. E as pessoas que estão no erro querem não apenas ser aceitas, mas querem exigir que os seus erros sejam aceitos junto com elas. E é importante que saibamos a diferença entre perdoar um erro e aceitar o erro. Devemos sim perdoar o erro quantas vezes forem necessárias, mas isso não significa aceitar o erro, aplaudir o erro e nem muito menos abençoar o erro. Algumas pessoas com tendências desviadas, não vou falar o que é para não derrubar o vídeo, mas você certamente é capaz de entender do que eu estou falando. Envolve umas letrinhas coloridas. Essas pessoas acham que a igreja é incapaz de aceitá-las e por isso vivem afastadas de Deus. Algumas até criam falsas igrejas para tentar forçar uma aproximação, mas pregam a mentira, uma fé distorcida, que acaba as afastando mais ainda de Deus. Essas pessoas precisam entender que elas são amadas e aceitas pela igreja, são bem-vindas e têm todo o direito de se aproximar de Deus na sua igreja verdadeira. Mas isso não significa que a igreja vá abençoar o seu pecado. O que é errado vai ser sempre errado, e o erro não deve ser aplaudido e nem tomado como exemplo. Quem busca então uma aproximação verdadeira com Deus deve aceitar não só o perdão, mas também a parte que diz: não peques mais. Você pode conviver com as suas tendências e buscar controlá-las, mas não pode impor uma aceitação do seu erro. E isso vale não só para as letrinhas coloridas, não. Quem tem uma tendência à fornicação, para quem insiste no caminho mais fácil para conseguir algo e gosta de roubar ou viver do crime, serve também para quem gosta de julgar os outros, como vimos no começo. Ter a tendência não obriga ninguém à prática do pecado. Então reze, peça forças, se esforce para ter uma vida reta, independente da vontade que você tem de pecar. Isso vai te aproximar de Deus e vai te conduzir à salvação. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, e bendito seja o reino do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito obrigado por ouvir até aqui. Que Deus abençoe o seu domingo e lhe acompanhe em todos os seus passos. Amém.